Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Bem, estamos no 33º domingo do tempo comum, que é, por um querer do Papa Francisco, de há uns anos para cá, pois o Dia Mundial dos Pobres. Aliás, sabemos que hoje o Papa vai almoçar com um grande número de pobres, de pessoas sem abrigo, etc., lá no Vaticano, não é? Pois como tem feito nos últimos anos. E o Papa nos pede que rezemos e que cuidemos dos pobres e que estejamos especialmente atentos a eles. Não é? E neste domingo, que é o penúltimo, o Evangelho que vamos ouvir na missa é o Evangelho do capítulo 21 de São Lucas, que fala é um discurso de Jesus, um discurso apocalíptico do fim de Jerusalém, do fim do mundo. Uma imagem, Jesus revela o fim de Jerusalém, em concreto o fim do templo, em que Jesus pronuncia este discurso diante do templo de Jerusalém, e Jesus diz que esse fim do templo é uma imagem do que será o fim do mundo. E queria comentar neste Evangelho, pois, 3 frases do Senhor. Não é? Uma, Jesus diz, aliás, porquê que diz isto? Porque alguns comentavam que o templo estava ornado com belas pedras e piedosas ofertas. Então Jesus disse-lhes, dias virão em que de tudo o que tais a ver não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Não é? Esta ideia, não ficará pedra sobre pedra. E neste discurso, apesar de ser um discurso em que fala disto, de catástrofes, de guerras, ao mesmo tempo é um discurso de esperança para aquele que crê, para aquele que tem, Senhor, fé em Ti. O fim do mundo só deve ser temido pelos inimigos de Deus, que põem a sua esperança neste mundo que passa. Mas para nós não há nada a temer. Aliás, Jesus diz claramente, para nós não há nada a temer, de tal modo, nenhum cabelo da vossa cabeça se perderá. É interessante que Jesus usa 2 imagens contrastantes neste discurso. Por um lado, catástrofes, guerras, são coisas que assustam. Por outro lado, essa referência a que nenhum cabelo da nossa cabeça será perdido, não é? São uma imagem que tranquiliza. Não é? É essa atitude que Jesus nos pede que olhemos para a história. A história está presente o mal, está presente as dificuldades e mais. Sabemos não é só que é o fim da história, é a finalidade da história. Este mundo não permanece para sempre. Não é? Será um momento em que virão os novos céus e a nova terra e que um dia este mundo terminará. Nós sabemos isto pela revelação. E Jesus nos diz que, como nós não vivemos por este mundo, como temos a consciência de estar aqui de passagem, pois estas palavras não nos devem encher de temor, mas sim de esperança. Né? Sim, de esperança. Por isso, para nós não há nenhum temor se pomos a fé em Deus e não nas coisas passageiras. É uma boa ocasião para pedir-te, Jesus, que eu não ponha a minha esperança no passageiro, mas que eu ponha a minha esperança precisamente em Ti. E atenção que o passageiro às vezes é o êxito nesta vida, é que as coisas me corram bem nos estudos, tudo isso são coisas importantes, mas aí não pode estar a minha esperança. A minha esperança tem que estar, Senhor, em Ti. E depois Jesus fala que haverá perseguições e que essas perseguições são uma ocasião para nós cristãos darmos testemunho da nossa fé. Não é? E diz Jesus, eu vos darei uma linguagem, uma sabedoria, a qual não poderão resistir. O Senhor nos diz, mais do que lamentar-nos as dificuldades, as perseguições, aproveitemos a ocasião para dar testemunho da nossa fé. Defender sem medo a nossa fé. Tu, Jesus, falas através de cada um de nós. Não é? Como se dizia de ti, nunca ninguém falou como este homem. Pois também quando o cristão está unido a Cristo, pela oração, depois também pelo conhecimento da doutrina cristã e procurar levá-la à prática, recebe uma sabedoria, diz-nos Jesus neste Evangelho, que não é deste mundo. Não é? Que não é deste mundo. E tem capacidade de dizer palavras de vida eterna. Não nós, mas tu, Jesus, servindo-se nós como instrumentos. E as pessoas à nossa volta têm sede de Deus, têm sede de palavras de vida eterna. Por isso, tu e eu temos que ter, aliás, Jesus diz que diante das dificuldades, que não nos encolhamos, que demos testemunho. Que demos testemunho da nossa fé. Assim tereis ocasião, diz Jesus, de dar testemunho diante das
das prisões, das dificuldades, quando fores levados à presença de reis, de governadores, pois dai testemunho de mim, né? Falai da vossa fé, né? Que é a fé, evidentemente, nele, né? Falai da vossa esperança, essa esperança segura, né? Esperança segura. E depois o Evangelho termina dizendo: causarão a morte a alguns de vós, todos vos odiarão por causa do meu nome, mas nenhum cabelo da vossa cabeça se perderá, pela vossa perseverança salvareis as vossas almas. Né? Parece uma coisa contraditória: se causarão a morte, como é que nenhum cabelo se perderá? Ou seja, não há nada que façamos por amor a Deus, por amor ao próximo, que não deixe de dar fruto. Esta era a terceira frase que eu gostava de comentar no Evangelho de hoje, que é: pela vossa perseverança salvareis as vossas almas. Né? Haverá dificuldades, haverá perseguições, mas o amor a Deus, o amor a Jesus, prova-se pela perseverança. Pela perseverança. Por isso temos que perseverar. Não? É fácil ser um bom cristão quando tudo corre bem, mas tu e eu estamos chamados a ser bons cristãos, tu e eu e todos aqueles que, neste mundo, todos aqueles que dizem cristãos, quando há dificuldades, quando há contrariedades. E não estamos chamados a desanimar diante dessas contrariedades, mas a renovar a nossa fé. Jesus, sei que tu tens este mundo nas tuas mãos, sei que tu estás comigo, sei que tu queres te servir de mim como instrumento. E por isso, diante das dificuldades, diante das provações, Senhor, que cresça a minha fé, que cresça a minha confiança em Ti. Ajuda-me a perseverar no bem, né? Que é outro nome do amor, disse Bento XVI, uma vez que esteve cá, a única vez que esteve cá, sendo Papa, em Fátima, dizia que pois a perseverança, a fidelidade é outro nome do amor. Né? É aquilo que persevera é a manifestação de que ama. E quando vier a tentação do desânimo, pede ajuda a Jesus na tua oração para perseverar, para não desanimar. Não te esqueças que o desânimo é um aliado do inimigo, né? Do demónio que te quer desanimar, que a ti e a mim, que quer que baixemos os braços, que deixemos de esforçar-nos, que deixemos de cumprir a vontade de Deus. Né? E já dizia São José Maria, tem uma frase muito bonita, gosto muito, dizia: este é o nosso destino na Terra, lutar por amor até o último instante. Este é o destino que temos na Terra, né? Perseverar até o fim. Por isso, não adianta ser um bom cristão 10 anos, 20 anos, 30 anos, temos que perseverar até o fim. E como é que perseveramos até o fim? Pois enamorando-nos de Cristo. Cuidando da nossa vida espiritual, cuidando da nossa união com Ele, cuidando da nossa formação doutrinal, né? Essa doutrina segura, clara, que Jesus nos deixou e que temos esse instrumento tão maravilhoso, que é o Catecismo da Igreja Católica, para a conhecer, para dar a conhecer, etc. Né? E também o meditar, evidentemente, em primeiro lugar, na Sagrada Escritura, essa intimidade com Jesus na oração, esse falar com Jesus. Então, claro, então perseveramos, então superamos as dificuldades, e quando temos dificuldades, depois olhamos para Maria, né? Que lhe pedimos no final desta oração, no final destes 10 minutos, que Nossa Senhora nos ajude a olhar para a vida com olhos de eternidade, a não desanimar diante das perseguições, das dificuldades, das contradições, a dar testemunho, falar de Deus sem medo, quando temos ocasião para isso. E a verdade é que a vida nos dá muita ocasião, também as perseguições, também as perseguições à Igreja, dão ocasião. E agora estamos a preparar uma JMJ aqui no nosso país, pois, de facto, pronto, há pessoas que não compreendem, e se não compreendem a Igreja por isto, por aquilo. Nós temos essa oportunidade de dar testemunho, né? De explicar as coisas, de pedir ao Espírito Santo, fala através de mim, ajuda-me a dizer a esta pessoa que tem diante de mim palavras de vida eterna, e depois a perseverar até o fim, até o final. Né? Não podemos lutar só até aos 50 anos, até aos 60 anos, não, temos que lutar até o fim. Nenhum de nós sabe quando é que é a última batalha, por isso temos que manter-nos perto do Senhor, e por isso é tão importante esse viver na graça de Deus, cuidar da nossa vida espiritual, depois confessar-nos com frequência, comungar com frequência, bem preparados, evidentemente, pois isso tudo nos mantém perto de Deus, né? Cuidar da nossa oração diária, cuidar da nossa formação doutrinal, tudo isso nos mantém perto do Senhor, nos mantém vibrantes, né? Do ponto de vista espiritual, né? E ajuda-nos a perseverar uma vez e outra, até a última batalha. Né? Há coisas, uma das coisas mais bonitas deste mundo é ver alguém partir perto de Deus. Essa pessoa que se preparou durante toda a vida para esse encontro com o Senhor e que de repente deseja-se ver a Deus cara a cara. Né? Pois oxalá que isso seja a mesma coisa com cada um de nós. Né? Pois de facto que no momento de partir, pois isso, lutarmos até a última batalha, sempre contando com a ajuda de Maria, né? De Nossa Senhora, né? Que nós aliás pedimos isso na Ave Maria, reparem, pedimos: rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Agora, os dois momentos mais importantes da nossa vida, agora e na hora do momento em que o Senhor nos chamar à sua presença.
Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.